Fala pessoal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Disciplina Financeira e hoje a gente vai falar sobre algo que pode ser a maior transferência de riqueza da década. Então se você se interessa primeiro por dinheiro, né, por oportunidade, por investimento, você precisa estar nesse episódio. Calma, eu já vou passar a bola para o convidado, né, que já vi aqui algumas vezes, né, tá quase virando co-host aqui do episódio, mas é sempre um prazer ter ele aqui. Mas antes de eu te falar, se você que precisa aprender a investir, você quer montar a sua carteira de investimento, quer dar os primeiros passos, eu vou deixar um link aqui para que você possa se inscrever. Você vai falar diretamente comigo ou com alguém da minha equipe para que a gente possa te ajudar nesse primeiro passo, beleza? Para que você não perca essa oportunidade de ouro que a gente está vivendo agora. Em anos a gente não vive algo como agora. Mas, para falar sobre esse assunto, queria passar a bola pro Vitor, que é analista de ações, é sócio da Nord Research, já esteve aqui com a gente algumas vezes, mas é sempre bom. Vitor, se apresenta para a galera em alguns segundos. Beleza, primeiramente obrigado pelo convite novamente, Rafa, obrigado aí pela audiência de todos que estão acompanhando. Sou analista de Small Caps na Nord, sou sócio também da empresa. Hoje eu toco a carteira do Nord Small Caps, né, que a gente busca empresas de menor capitalização dentro do mercado, mas a gente fala de tudo, né? A gente tem que sempre acompanhar oportunidades em várias áreas, saber o que está acontecendo e realmente a gente tem aí à frente uma das maiores oportunidades dentro da Bolsa de Valores e é por isso que a gente está aqui, a gente vai conversar bastante sobre isso. Ótimo, legal. Cara, mas assim, antes de a gente falar sobre essa oportunidade, eu sempre tive uma curiosidade, né? O que leva uma pessoa a falar, quero ser analista de ações? Acordei agora, estalei o dedo e é isso que eu quero ver da minha vida. Como é que foi rapidamente essa jornada aí? Claro, não, para quem não conhece, eu sou engenheiro, né, de formação, engenheiro civil, trabalhei 8 anos com construção, pé na obra mesmo, pé no barro mesmo, só que eu já investi há muito tempo, né? Eu aprendi a investir, inclusive, com um professor meu do segundo ano de faculdade, um professor de mecânica geral, me ensinou a investir em renda fixa, né? Ali em tempos que a gente tinha Selic a 14% no governo Dilma, e aí eu comecei a pegar o gosto, né? Porque, enfim, eu só conhecia a poupança, aí fui para renda fixa e depois eu achei que renda fixa era muito pouco para mim, né? Daí eu fui conhecendo ali, com o passar dos anos ali, várias outras oportunidades, fui para fundos, principalmente fundos de ações, eu queria sentir um pouco mais de pimenta, né, na minha carteira, e daí com os fundos de ações eu vi que eu poderia eu mesmo escolher as minhas ações, né, e aí com o passar do tempo fui estudando mais sobre as empresas, o que tinha por trás de uma ação, né, porque não era só comprar um papel que uma pessoa X estava falando no YouTube, enfim, dando a famosa diquinha, né, a gente precisa realmente estudar que existe uma empresa por trás e essa empresa tem potencial ou não de nos trazer bons frutos no longo prazo, né? Então foi assim que eu fui entendendo e chegou uma hora que realmente eu não me via mais dentro da engenharia civil, eu realmente precisava entrar no mercado financeiro porque é aquilo que eu amava, né? E estou aí até hoje, vai dar 5 anos aí que eu sou analista de ações e realmente é um prazer enorme estudar essas empresas, investir nelas e recomendar também para os nossos assinantes. Não, e é legal pra caramba porque assim, você acaba conhecendo o negócio, aí o negócio você conhece as pessoas por trás do negócio, então você conhece a cultura, você conhece a história, assim, você acaba viajando o mundo conhecendo uma única empresa e tudo que ela faz. Eu gosto pra caramba, acho sensacional. É claro que é um desafio, né? Você praticamente vive 25 horas olhando para aquilo ali, né? Então, sonho com isso. Você acorda, o que vai acontecer hoje, mano? Ainda mais no Brasil, tipo assim, cara, sempre eu abro o noticiário e tem uma notícia ruim. Então, qual vai ser a de amanhã? Exatamente. Porque a de hoje eu sei que vai ter, agora o que vai acontecer amanhã? Exatamente. Acho que esse também é você cuidar muito mais do emocional para lidar com o analista ou o próprio investidor, né? Eu acho que o emocional ele é tão importante quanto a parte técnica que você tem que atuar, né? Talvez até mais importante, porque o nosso trabalho, a gente como investidor, a gente tem um papel diferente de analista, né? Porque, querendo ou não, dentro do mercado, principalmente brasileiro, o público que a gente atende é um público que pensa muito no curto prazo. Então isso acaba sendo transferido também para a nossa mentalidade, enfim, querendo ou não, né? A gente acaba sendo consumido, né, para uma mentalidade mais curto-prazista por conta daquilo que está acontecendo no curto prazo, né? Que está acontecendo no momento. Então, sei lá, uma ação, a gente acorda, a gente está investido, a gente está comprado em uma empresa pensando no longo prazo, pensando nos frutos que elas vai trazer daqui 3, 4, 5 anos, mas em determinado momento acontece, sei lá, alguma coisa dentro do setor que ela atua ou, enfim, acontece alguma coisa que ela mesmo acaba fazendo, enfim, que o mercado acaba não gostando e as ações caem 5%, 10% em um dia e os nossos assinantes, os clientes, né, grande parte dos investidores brasileiros acabam ficando desesperados, né, e a gente acaba ficando também porque a gente está lidando com um portfólio, né, então a gente vê ali, putz, uma cota caindo, não sei, 2% num dia que o Ibovespa está 0-0 ou está subindo um pouco ali, é complicado, né, a gente tem que lidar muito com o emocional, lidar muito com o psicológico. Eu acredito que a técnica ela é extremamente importante, mas o psicológico, se você não sabe lidar com o psicológico, esquece, você não consegue fazer um
bom trabalho. Não, e aí e eu acho que, assim, eu que trabalho diretamente, né, com o cliente final ali, né, não que não seja o seu caso também, acontece muito, mas na parte de mentoria, de consultoria, cara, assim, é um trabalho de formiguinha todo o tempo, né, de você estar ali, de você pegar na mão, você explicar, olha, isso aqui que está acontecendo faz parte do momento, né, Exato. mas não olha para esse cenário, aí lógico, a gente vai usar dados, cara, pega aqui nos últimos 20 anos, 15 anos, 10 anos, como é que isso aconteceu? Mas eu acho que, primeiro, o trabalho educacional, emocional, ele é muito mais necessário. Eu sempre falo assim, quem escuta o podcast aqui sabe que é uma frase que eu uso diversas vezes. Cara, o que mais atrapalha o investidor são 2 pontos, né? Impaciência e ganância. Exato. Né? Então são os 2 pilares principais que se você não souber controlar dominar sobre essas emoções, você vai ter muito mais dificuldade. Então acho que esse trabalho ele não envolve a técnica necessária, mas existe um escopo todo por trás que você precisa alinhar junto com o investidor para que ele tome uma decisão. Então acho que por isso que eu gosto pra caramba de entender como tudo isso funciona, né? Porque você vê na prática, no teu dia a dia. Sim. Mas, pegando por esse ponto, a gente vai falar sobre a maior transferência de riqueza. Mas por que a gente está falando sobre isso? Se você que gosta de pegar alguns dados, né, olha para o mercado financeiro, Rafael, mas eu não olho todo dia. Não é sobre isso. Você quer investir ou já investe, você tem que se preocupar em entender o que está rolando. E quando a gente pega nos últimos 6 meses, né, vamos pegar aí o fechamento do primeiro semestre de 2023, você vê a Bolsa de Valores tendo uma performance positiva, e não apenas positiva, mas voltando a performar o que talvez não era tão esperado. Rafael, como assim não era tão esperado? Cara, a gente viu uma transição governamental, então tinha todas as preocupações políticas, cara, enfim, tudo que acaba às vezes trazendo muito mais medo do que de fato aquilo acontece que a gente vai comentar. Mas a gente vê, por exemplo, o Ibovespa até o fechamento do primeiro semestre, performando em torno de 10%, né, de alta. Pega os principais índices ali, small caps, que é o que o Vitor adora, ele vai falar, com certeza ele vai falar um pouco mais sobre isso. Cara, quase o dobro de performance. Então você vê já aí uma perspectiva de queda de taxa de juros para setembro, mais para setembro de 2023, inflação sendo controlada. Então você vê que, opa, tem alguma coisa funcionando. Antes de a gente falar sobre como isso vai acontecer, eu acho que a maior dúvida de todo mundo mas existe um responsável para que isso aconteça? Então, eu acho que a maior pergunta que eu recebi esses dias, conversando com alguns alunos, Rafael, mas quem é o responsável? É o atual governo? É o governo anterior? É o Banco Central? Não é ninguém? É uma pitada de sorte? E eu queria que você comentasse um pouco por que isso está acontecendo agora. Não, legal. Acho que é um conjunto de fatores, né? Eu acho que é bom a gente traçar uma linha histórica, né, de tudo que aconteceu na Bolsa Brasileira nesse período, né? Não só em 2023, mas o que aconteceu antes. A gente vem de um período muito desafiador dentro não só da Bolsa de Valores, né, da economia, tudo que envolve economia, que envolve população. A gente está vindo ali de um cenário muito devastador por conta da pandemia, né? E logo em seguida da pandemia, para a Bolsa de Valores, a gente teve um fator muito, muito negativo, que foi a elevação da taxa de juros, né? Porque a gente tinha uma taxa de juros a 2%. Né? A gente tinha uma Selic rodando nos menores patamares vistos ali nos últimos anos, né? E dificilmente a gente vai ver de novo uma Selic nesses patamares tão baixos, né? Como a gente viu no comecinho ali de 2021. E ali em 2021, ali mais ou menos na metade, a gente começou a ver o Banco Central, que já era independente, começou a subir essa taxa de juros, né? Começou a elevar essa taxa de juros e isso começou a trazer um efeito contrário para a Bolsa de Valores, né? A gente sabe que os ativos de risco do nosso mercado, eles têm ali uma correlação inversa com os juros, né? Quando os juros estão em alta, a gente vê normalmente as ações em baixa e vice-versa, né? Quando a gente estava vendo a taxa de juros a 2%, a gente estava vendo as ações nas máximas históricas, né? A máxima foi atingida ali cerca de junho de 2021, né? Então existe um fator de fundamentos, né? Porque muitas empresas acabam sendo impactadas por uma elevação de juros, né? Empresas que acabam sendo mais alavancadas, acabam pagando mais juros e com isso os lucros são reduzidos e também tem um impacto dentro do valuation dos analistas, né? Porque os valuations são feitos ali projetando fluxos de caixa no futuro e trazendo a valor presente descontado de uma taxa que embute a nossa taxa básica de juros, né? Então, quando eu tenho uma taxa maior, eu vou ter preço justo, né? Que a gente chama menor e, consequentemente, a gente vê que o mercado bate isso nas ações, né? Tem esse reflexo direto nas ações. Então, isso começou em 2021 com a elevação dos juros que chegou a 13,75% em 2022 e desde então as ações só caíam, né? Caíram até o final do ano passado e no final do ano passado a gente teve as eleições, né? Com as eleições ali, o primeiro turno, a gente teve ali uma forte alta no primeiro dia ali
pós-primeiro turno, pós-decisão do primeiro turno, né, que a gente teve ali a decisão de quem ia para o segundo turno, mas principalmente o mercado ficou animado com o Congresso, né, que um Congresso mais liberal, né, digamos assim, né, pelo menos na percepção do mercado. Isso ajudaria, independente de quem fosse o presidente, ajudaria com que a gente tivesse ali uma economia mais forte nos 4 anos seguintes, né? Mas, enfim, o que aconteceu foi que depois que a gente teve a definição do presidente, depois do segundo turno, muitas sinalizações negativas foram passadas para o mercado, né? Então, sinalizações de gastos elevados, sinalizações de eliminação do teto de gastos, sinalizações de que os juros poderiam não ser reduzidos, porque a inflação tendia a continuar elevada. Então, a gente foi sentindo ali por parte do governo atual que a gente não teria ali 4 anos muito agradáveis, né? E isso acabou batendo no mercado e a gente viu as ações continuando a cair, né? A gente viu as ações até um pouco ali animadas ali até novembro e depois, desde então, foram quedas ali até basicamente fevereiro ali, até março, né? Na verdade, até março, até final de março que a gente viu quedas dentro desse mercado. Mas, desde então, né, desde março, a gente começou também a ver, não só por conta de uma responsabilidade maior que o mercado sentiu por parte do atual governo, mas também por conta de frutos da política do Banco Central, né, de manter a taxa de juros que acabou trazendo a inflação para um controle maior, a gente começou a ver sinalizações mais positivas, né? A gente via índices muito importantes de inflação, como IPCA e GPM. GPM está mostrando deflação aí vários períodos, o IPCA em queda, IPCA convergindo para a meta do Banco Central, que era de 3%. Essa era uma das preocupações do mercado, né, de que o governo que o CMN poderia tirar a meta de 3% da inflação, né, elevar para 4%, enfim, mas o CMN manteve, né, essa meta de inflação em 3%. Então, são sinalizações que vão trazendo ali um sentimento positivo para o mercado de que a gente vai ter uma inflação controlada e, consequentemente, a gente vai ter uma taxa de juros cada vez menor. Então, a gente não olha para um horizonte ali, putz, o Brasil vai sair do inferno e vai para o céu, né? Ainda tem vários passos, né, para isso. A gente não vai sair de uma taxa de juros de 13,75 para 6% do dia para a noite, né? A tendência é que a gente veja uma taxa de juros a longo prazo ali perto de 9%, o que já é bem melhor do que essa que a gente tem hoje, mas também não é mil maravilhas, né? A gente não vê isso acontecendo num curto, médio prazo, né? A tendência é que do inferno a gente passe pelo purgatório, pela terra, e depois a gente vai caminhando ali, se Deus quiser, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, mas que a gente caminhe mais próximo ali de uma normalidade, de um mercado mais positivo, né? Principalmente falando de ativos de risco, né? De bolsa de valores. Então é basicamente isso que a gente está vendo. Com isso, no final de março, a gente começou a ver um rally muito bom, muito forte, né, das ações e principalmente para as small caps, né? Porque a gente viu o Ibovespa subiu, se a gente for olhar para o semestre, no semestre o Ibovespa subiu 7%. Enquanto o small cap subiu quase 14%, que é quase o dobro, né? E só que se a gente olha desde de março para o final do semestre, desse primeiro semestre, o índice de small cap subiu mais de 30%. Então é realmente uma performance muito forte para um tipo de ativo, uma classe de ativos que foi totalmente largada, né? Então existe uma dependência muito maior dentro das small caps relacionadas aos juros do que do Ibovespa. O Ibovespa é uma carteira que tem muita commodity e grandes bancos. Grandes bancos eles não são muito impactados em cenários de juros, eles não sofrem tanto, óbvio que tem impacto, mas não é tão elevado que nem bancos menores, bancos digitais, enfim. E empresas de commodities têm seus resultados basicamente variando de acordo com o que acontece com o preço da sua commodity. Então a gente viu Petrobras, enfim, as ações da Petrobras praticamente dobraram de tamanho no ano passado porque a gente teve a guerra no leste europeu que elevou, né, o preço do petróleo, o preço do barril do petróleo, e as ações acompanharam os resultados que a empresa entregou no curto prazo, né? A empresa também pagando bons dividendos, enfim. Então a gente tem o Ibovespa, um índice, digamos assim, mais resiliente a esses momentos de altas de juros, e quando a gente tem redução das perspectivas de juros, a gente não tem o índice também porrando tanto, né? A gente não tem ele subindo tanto. Mas as small caps não têm essa grande concentração em commodities e grandes bancos, né? Obviamente, são empresas menores, são empresas que são mais atreladas a consumo, então a gente tem construtoras. Inclusive, desde a elevação da taxa de juros, todas as construtoras... A gente tem, sei lá, umas 30 construtoras na bolsa. Não, 30 não, umas 20 construtoras.
até aquelas que não eram small caps se transformaram em small caps. Hoje todas elas são small caps, né? Viraram small caps depois dessa elevação da elevação da taxa de juros, né? A gente teve as ações caindo, todas elas viraram small caps, então a gente tem uma grande parte de consumo dentro do índice de small caps, e a gente tem muitas varejistas também que sofreram muito por conta da elevação dos juros, né? O consumo acaba sendo muito comprimido e, consequentemente, os resultados dessas empresas também são muito impactados e as ações acompanham esses resultados. Então, a gente viu que o índice de small caps era composto por empresas que foram totalmente largadas, deixadas de lado nesse período, né, até março desse ano, e agora são aquelas que possuem o maior potencial. Óbvio, a gente está vendo que existem empresas subindo que nem têm bons fundamentos, mas a ação estava tão largada, estava tão deixada de lado, né, negociando a múltiplos tão baixos, que realmente fazia sentido para o mercado até comprar aquelas que nem têm bons fundamentos, que não entregam boa visibilidade para os seus acionistas, mas que, obviamente, podem se beneficiar de uma redução da taxa de juros, que muito provavelmente vai acontecer agora na reunião do Copom de agosto, né? Mas o mercado sempre precifica antes, né? O mercado não vai precificar quando os juros cair de 3,75 para 3,25, 3,50, enfim. O mercado sempre vai buscar uma precificação antes, e é por isso que a gente não olha para a Selic em si, né? A gente olha para os juros futuros, né? E os juros futuros já mostram essa queda praticamente desde março, né? Desde o começo do ano que a gente veio acompanhando isso, e que nem eu disse, né? Existe uma correlação inversa. Quando os juros estão em baixa, a gente vê as ações subindo, e é o que a gente está acompanhando, e a tendência é que continue acontecendo, né? Porque mesmo com as altas fortes que a gente vem acompanhando, os múltiplos continuam muito baixos. O índice Small Caps está negociando a 6 vezes EBITDA, e quando a média histórica é perto de 11 vezes EBITDA, né? E o máximo ali foi perto de 15 vezes EBITDA. Então, realmente está muito longe ainda da média, longe do máximo que foi atingido ali em 2021. E as empresas, muitas delas, continuam entregando bons resultados, né? Então, se os resultados continuarem subindo, os múltiplos eles vão continuar comprimidos, né? Então, as ações têm que subir não só para compensar a queda delas mesmas, mas também para compensar a melhora dos resultados dessas empresas. Então, acredito que ainda tem bastante visibilidade aí, não só para as small caps, mas o Ibovespa também negociando aí muito perto ainda das mínimas, né? Quando a gente olha para PL, EBITDA. Então, acredito que ainda tem espaço para esse rally continuar subindo aí. Ótimo, não, um belo de um resumo, né? E aí eu vou só complementar o que você estava falando, né? Então, quando a pergunta inicial que a gente fez, né, sobre quem é o responsável, pelo menos no meu ponto de vista, aí você pode concordar ou discordar ou comentar, eu acho que foi muito a estratégia que foi colocada de uma antecipação por parte do Banco Central frente ao que estava acontecendo no mundo, né? Então, você vê que, de alguma forma, o Banco Central, de dentro da gestão do antigo governo, por mais que o Banco Central fosse independente, ainda é, né? Graças a Deus que continue sendo independente, amém, né? Mas ele conseguiu, de fato, antecipar o que iria acontecer no futuro, né? Então, ele pegou ali um momento que todo mundo estava com uma taxa muito baixa, ele anteriormente, que o mundo iria fazer posteriormente, ele, beleza, deixa eu começar a aumentar aqui, vou aumentando a taxa de juros, chegando até 13,75, que muita gente hoje em dia ainda reclama disso, mas foi por isso que a gente tem uma inflação controlada, né? Então, talvez para quem não conheça muito como funciona isso, toda semana ali você tem a reunião do Copom, né? Então você recebe reunião do Boletim Focus, com alguns economistas, né, referência, onde tem uma projeção para onde a economia vai, né? Então você vai ter ali a meta de inflação que é colocada. Então, quanto mais próximo a realidade está daquela meta, mais otimista fica o mercado, mais feliz o mercado fica, e automaticamente você tem as empresas performando melhor. Por quê? Porque as notícias boas ajudam. Então, por isso que o Brasil tem um pouco dessa complexidade, né? Então, porque é difícil você trabalhar com notícias boas todo o tempo. E aí, uma coisa que eu estava pensando, antes de vir para cá, eu acho que o maior desafio do investidor, principalmente o investidor pessoa física comum, né, que é o maior público que a gente tem hoje, é ele não se deixar levar por essas notícias. Né? Porque se você pega apenas a transição ali, vamos botar entre novembro de 2022 a fevereiro de 2023, cara, você tinha... Aonde você olhasse, tinha ali o apocalipse, né? Então, cara, tudo vai acontecer, um desespero. E ali muita gente deixou de investir, de aportar em momentos oportunos. Cara, eu peguei casos de pessoas de pegar o dinheiro e guardar no colchão com medo que poderia acontecer. Então, muitas das vezes, o medo faz com que ela perca essa oportunidade. E aí o medo ele pode vir por uma falta de conhecimento, ele pode vir por ele ser influenciado mais porque o outro está falando a mensagem que ele recebeu no grupo do WhatsApp. Então, acho que o maior controle, né, você ter clareza para onde você está indo, você ter um conhecimento, é lógico, isso é necessário, mas não se deixar levar por esse medo que pode atrapalhar. Faz sentido? Não, faz total sentido. Até você conversando, você falando agora,
Eu vou até parafrasear o professor Luxemburgo, né? Que ele fala que o medo de perder tira a vontade de ganhar, né? Então, muitas vezes, o investidor ele tem muito medo de perder o seu dinheiro, né? Enfim, de acabar investindo numa ação, acabar investindo num ativo e acabar perdendo no curto prazo, mas isso acaba tirando o ímpeto dele de realmente ganhar, né, no longo prazo, que é o que mais importa, né? Porque nesse período, desde 2021, que a gente viu as ações em queda livre, ninguém queria investir em bolsa, né? Tava todo mundo saindo, os gestores estavam vendo ali todos os seus cotistas buscando ali a captação de seus recursos, os investidores de pessoa física não queriam investir em bolsa, queriam investir em renda fixa, e isso trouxe muitas oportunidades, né? A gente viu grandes oportunidades aparecendo, não só nesse período, ainda a gente tem várias oportunidades, não é porque subiu 30% que, enfim, ficou caro, eu acredito que ainda existe muito espaço para várias empresas, mas é aquilo que a gente sempre tem que fazer, não só agora, mas também antes, né, quando a gente tem um cenário mais trágico, né, é que a gente tem que comprar empresas que podem continuar entregando bons resultados, independente do cenário que a gente esteja atravessando, né? Não adianta a gente querer também comprar qualquer coisa acreditando que ela vai subir, enfim, que ela vai performar acima da média da bolsa, né? Não, a gente tem que... A nossa estratégia não pode mudar. Principalmente falando de ações, a gente tem que investir naquilo que a gente conhece. A gente tem que investir naquilo que a gente confia. Porque se você não confia, cara, dificilmente você vai ter bons resultados. Se você não conhece aquilo que você está investindo, dificilmente você vai ter bons resultados porque você está numa estratégia de aleatoriedade, né? Você investe naquilo que você acha que pode dar certo, ou aquilo que você pegou uma dica de alguém, de algum influencer, enfim, acreditando que aquilo pode te trazer o retorno que você quer, e muitas vezes acaba não acontecendo, né? Acontece o inverso, né? Você acha que vai subir, acaba caindo e você acaba ficando frustrado. Então é muito importante que você conheça aquilo que você está investindo, confie naquilo que você está investindo, e confiar naquilo que investe, falando de mercado de ações, é investir em empresas que podem te trazer bons resultados, né? Empresas que têm ali bons fundamentos, empresas que trazem boa visibilidade de crescimento no longo prazo, para aqueles que investem em dividendos, empresas que possuem lucros recorrentes, que possuem lucros ali até crescentes, né? Para continuar entregando bons dividendos, bons proventos. Então é isso que o investidor ele tem que olhar, né? Sempre, independente do cenário, é isso, continuar investindo, seguir a estratégia, continuar investindo naquilo que presta, naquilo que realmente faz sentido, porque senão vai ser sempre uma gangorra ali, né? Você sempre vai estar pendendo para o lado que não é o correto, né? O lado que acaba não dando o retorno que você está querendo. Então, acho que é basicamente isso. A gente vai falar daqui a pouco, principalmente, como encontrar essas boas oportunidades, né? E acho que não só, às vezes fica muito na cabeça de qual é a melhor. Mas, na verdade, cara, existem diversas empresas que são muito boas, né? Então, às vezes, eu vou esperar até que a melhor apareça, você perde muita oportunidade. Mas eu acho que depois a gente vai entrar um pouco mais sobre essa transferência de riqueza, como isso está funcionando, mas eu acredito que talvez essa alta ela foi surfada, como a gente já falou, justamente por uma iniciativa que foi colocada anteriormente. Uhum. Mas pegando agora os próximos, talvez, eu sei que é difícil a gente falar do que pode acontecer para os próximos 4 anos, é muito difícil, né? Não querendo entrar num viés extremamente político, mas trazer uma ideia, o que pode destravar um crescimento ou que pode atrapalhar esse crescimento da Bolsa com algumas situações que o próprio atual governo pode colocar. Tem algo em mente que o mercado financeiro está olhando, assim, putz, se isso aqui, né, a gente está tendo agora, teoricamente vai passar muito bem aí a questão novamente da reforma tributária, a Previdência novamente, então um olhar legal, mas será que tem algum fator assim, isso aqui a gente está olhando, né, a galera da Nord, eu e o Vitor estou olhando para isso aqui é um ponto que pode destravar e isso aqui é um ponto que pode travar. Não, eu acredito que o mercado ele é irracional tanto nas altas quanto nas baixas, né? Então ele não foi só irracional precificando ativos bons nas baixas, como ele também vem sendo racional precificando para cima ativos que não são tão bons, né? Então essa é a tendência do mercado, né? O que a gente olha para curto prazo é fluxo, né? Então se o mercado está extremamente otimista, positivo e tal, a gente tem que ficar um pouco preocupado, né? A gente não pode acreditar que nem eu disse no começo, que a gente está saindo do 0 e a gente vai para o 100 rapidamente, do dia para a noite. Eu acredito que a gente tem muito que atravessar ainda, um cenário ainda desafiador, não é porque a taxa de juros vai reduzir que a gente vai ter uma taxa de juros extremamente favorável, né? Não só para ações, mas para a população mesmo, né? Para o consumo voltar, para a gente ter ali retomada de empréstimos, de financiamentos, enfim, para as empresas continuarem crescendo. Eu acredito que ainda é bastante nebuloso ali um cenário mais de curto, médio prazo. Ele é mais positivo do que a gente via no começo do ano, mas ainda é bastante desafiador, né? E o que a gente vê, que nem eu disse no começo, as sinalizações são positivas quanto à inflação e taxa de juros. A gente viu o PIB subindo também, né? Puxado muito pelo agro,
que sofreu muito no ano passado. A gente teve uma quebra de safra muito grande no ano passado e agora a gente tem uma safra recorde para 2023. Isso tende a puxar bastante o nosso PIB, então a gente muito possivelmente vai terminar o ano com crescimento, isso é bastante favorável. Mas enfim, com relação ao cenário macro, a gente tem perspectivas positivas, até porque o governo vem mostrando uma certa responsabilidade que a gente também não imaginava no começo do ano, né? A gente imaginava um governo que, enfim, fosse mais gastão, digamos assim, né? Que não se preocupasse tanto com responsabilidade fiscal, mas a gente, querendo ou não, a gente tem um Congresso que é mais voltado à direita, né? mais faz uma oposição ao governo atual, que acaba travando certos projetos, enfim, processos que eles queriam implementar e acabam não conseguindo. Isso traz, querendo ou não, um certo otimismo também para o mercado. Então o cenário ele é sim favorável, mesmo sendo desafiador, pensando no que a gente estava especulando no começo do ano, no final do ano passado, ele é sim melhor. E só que a gente ainda tem que continuar acompanhando o que pode acontecer daqui para frente, né? Isso não impede de, enfim, a gente ter ali novas propostas, novos projetos, enfim, que acabem trazendo gastos mais elevados do que a gente estava imaginando. E isso pode gerar novas pressões inflacionárias, isso pode, querendo ou não, travar essa queda de juros, né? A gente tem um ciclo positivo de queda de juros, aí a gente está, pelo menos, especulando aí pela frente, mas ele pode acabar sendo travado por algumas coisas que o governo pode acabar fazendo, né? Ou também por o que está acontecendo fora do país, né? A gente não pode olhar só para o mercado interno, né? A gente tem que olhar para tudo que acontece fora também, o que acontece nos Estados Unidos, o que acontece na China. A China, querendo ou não, a gente ainda está aguardando aí uma retomada mais acelerada também da demanda chinesa, né, por todos os produtos que a gente acaba exportando. Então, a tendência é essa. A tendência ela é positiva, mas a gente não pode afirmar 100% que a gente vai sair do inferno ao céu rapidamente, né? Eu acredito que existem muitos passos ainda que a gente precisa trilhar e continuar acompanhando, porque, enfim, a gente tem que sempre ficar com o pé atrás, né? A gente não pode também entrar numa manada assim, cegamente, investir em qualquer coisa, ou porque as ações estão subindo, eu vou comprar qualquer coisa. Não. Porque o que a gente está vendo subindo é varejo, tudo atrelado a consumo, a gente está vendo educacionais subindo, construtoras subindo, mas muitas delas que estão subindo, cuidado, porque tem muita ali que não entrega boa visibilidade para os seus acionistas. Então a gente precisa sim continuar com a estratégia de escolher, de ser seletivos e escolher empresas que consigam, né, entregar bons resultados e, consequentemente, entreguem valorização de suas ações para nós que vamos investir nelas, né? E, cara, você tocou num ponto que eu sempre gosto de trazer alguns dados, né, para quando a gente vai comentar. E aí, às vezes, eu mando para quem tá junto comigo, às vezes eu não mando, né? Só pra gente surge aqui na hora. Mas você falou de um negócio que, para mim, é o perigo de seguir a manada. Para mim isso é um grande perigo, porque, por exemplo, ontem a gente começou a gente gravar, eu fui pegar alguns dados e a primeira coisa que eu coloquei assim, principais informações sobre o mercado financeiro. A primeira informação que apareceu é as maiores altas do primeiro semestre de 2023. E eu falei, cara, deixa eu ver o que tá nessa notícia aqui. Só para vocês terem uma ideia, depois vocês podem pesquisar mais sobre essas empresas, não é dizendo que é boa ou que é ruim, só vou fazer um comentário, o Vitor vai depois falar se ele puder falar. Se você quiser que eu fale, eu já falo na hora. Então, e é louco, porque assim, eu peguei aqui as 5 principais que mais subiram no ano. Azul, Yudix, que é setor de educação, você pega a Gol, você pega IRB Brasil e Cyrela. Né? Se você quiser comentar sobre todas ou alguma delas, você vê que assim, não estou falando mal da empresa, não, mas você tem que ter clareza que não é porque ela subiu que ela é uma empresa boa. Exatamente. Eu acho que esse é um ponto muito importante a gente falar para quem está investindo, para quem já investe, para quem vai começar. Não é o que a notícia está dizendo. Aqui é apenas um dado, mas não significa que é uma empresa que gira bem, né, que tem o seu balanço patrimonial ali correto. Cara, Americanas também subiu pra caramba bastante tempo atrás. Né, e não significa que ela é uma empresa boa. Então, a Oi também já multiplicou o patrimônio dela. Saiu de 10 centavos para 20 centavos. Cara, subiu 100%, mas significa que é uma empresa boa? Não é. A Light aconteceu, enfim, tem diversos casos. Mas sobre essas empresas, eu acho que esse é um grande perigo. Né, a gente ficar sendo levado pela manada, olhando só para o dado que aconteceu e acabar dedicando o meu patrimônio, que eu ralei, que eu trabalhei duro para conquistar, apenas por uma notícia. Eu acho que esse é um ponto que a gente tem que ficar com muita atenção, né? E também não acreditar que elas vão continuar subindo, né? Acho que esse é o principal, né? O que a gente mais vê, por incrível que pareça, né, é que os investidores eles gostam de comprar aquilo que está subindo, não aquilo que foi deixado de lado, não aquilo que ainda não subiu tanto, não aquilo que está negociando a múltiplos menores, né, mas aquilo que está subindo, aquilo que está na boca do povo. E querendo ou não, isso acaba sendo um grande erro, né, porque, enfim, quem investiu em Azul ou quem investiu em Gol no começo do ano, tá feliz, né, tá sorrindo à toa, porque realmente foram altas muito expressivas, mas foram altas com fundamento.
foram altas ali que se justificaram por aquilo que as empresas estão fazendo? Sim e não. A Azul ainda tem ali um processo de reestruturação da sua dívida, né? Ela está trocando as suas dívidas e isso vem sendo algo positivo, porque são duas empresas muito alavancadas, né? Isso, querendo ou não, traz uma pressão muito grande para os seus resultados e, consequentemente, para as suas ações. Mas, mesmo assim, a gente vê que é muito mais por conta de uma melhora setorial, né? Não é exatamente por conta daquilo que elas vêm fazendo. É uma melhora, a gente vê uma retomada mais acelerada de voos domésticos, a gente vê que o próprio cenário de juros favorece, né? Mesmo que a gente ainda não teve os cortes ainda, a gente vê que as pessoas estão mais tendenciosas a voltar a consumir, né? Desde a pandemia. Então, a gente está falando de duas empresas que foram talvez as mais impactadas junto com o CVC. Talvez foi o mercado mais impactado durante a pandemia, né? Companhias aéreas e setor de turismo, né? Então, elas realmente foram deixadas muito de lado porque os resultados foram muito impactados por conta disso e vinham sendo impactados também pela elevação dos juros. E agora que a gente tem perspectivas melhores, a gente vê melhora para as ações. Mas, por isso que a gente deve investir? Cara, eu não acredito que sim, tá? Eu acredito que a gente tem que sim sempre olhar para aquilo que as empresas fazem, né? Antes de olhar para o cenário macro, antes de olhar para aquilo que acontece no setor, a gente tem que olhar para aquilo que as empresas fazem, né? É sempre uma análise de dentro para fora, né? O que a gente chama de análise bottom-up, né? Você fazer uma análise bottom-up é você fazer uma análise começando pela empresa e depois você vai abrindo o funil, né? Você vai abrindo para as coisas menos importantes na análise fundamentalista, né? Que é setor, que é cenário macro, que está acontecendo externamente no país, porque tem muita gente que acaba fazendo o inverso, né? Que faz análise top-down, né? Que exatamente você começa pelo que está acontecendo fora, vai encurtando o funil, né? Vai reduzindo até você chegar lá no fim que você vai se preocupar com o que a empresa está fazendo. Se a empresa é confiável, só depois que você vai se perguntar isso. Mas, cara, você está falando de dinheiro, você está falando do seu dinheiro, que nem você disse, um dinheiro suado. Você vai investir em uma empresa que você não confia? Não. Dificilmente. Então você vai investir só porque o cenário está melhorando, na expectativa das ações continuarem a subir, depois já subiram mais de 100%, você acredita que vai subir mais e por isso você vai investir? Eu acredito que não seja a melhor estratégia que você possa fazer. Você pode ganhar dinheiro no curto prazo? Pode, mas no longo prazo o que realmente faz sentido é você investir em empresas de bons fundamentos, empresas que trazem ali grande visibilidade de trazer bons resultados, né? Então não vejo isso para Gol, não vejo isso para Azul. A Edux é uma empresa que se fortaleceu muito ali na tese do mercado, como a principal escolha do mercado dentro das educacionais por conta do FIES, né? Então a gente não, né? O mercado passou a ter ali melhores perspectivas com relação a melhorias no FIES, enfim, que isso poderia impulsionar essas empresas, né? E a Edux tem uma concentração grande de FIES, né? Que ela é dona da Estácio, é dona do IBMEC também, mas enfim, muito por conta da Estácio, acaba gerando nessa perspectiva mais positiva, mas é aquilo, né? Você tem que olhar para o que a empresa está fazendo hoje, e a gente não vê resultados que justifiquem o investimento hoje, né? A gente não vê um endividamento controlado, a gente não vê perspectivas até de aumento de número de escolas, de investimentos também por parte da empresa que sejam significativos a ponto de compensar um investimento a longo prazo, né? A curto prazo, a gente não sabe o que vai acontecer, né? É muito fácil falar depois que já subiu, né? A Edux subiu 150% desde março, tá? Mas você apostava todas as suas fichas que isso aconteceria? Não, ninguém apostava. Muita gente não pegou essas altas. Aliás, praticamente ninguém pegou essas altas, né? Quem pegou foram investidores que já estavam ali segurando quedas muito fortes, né? Porque as ações da Edux, se eu não me engano, caíram 80%, 70% desde das máximas. Azul, Gol também vinham sofrendo muito. E é interessante que se uma ação cai, 80%, para ela voltar para os patamares anteriores, ela não tem que subir 80%, ela tem que subir 400%. Se uma ação cai 90%, ela tem que subir 900%. Então não é uma valorização de 100% que vai fazer com que ela retome a patamares anteriormente negociados ou que ela volte a patamares interessantes para serem investidos. Então eu acredito que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Obviamente você falou das 5, eu não lembro a quarta, mas a quinta é a Cirela, né? É, IRB e Cirela. Essa quarta não... Melhor nem comentar. Melhor nem comentar, porque, enfim, muitas polêmicas envolvendo... a IRB, né? Que, querendo ou não, foi uma queridinha também, porque ao mesmo tempo muitos investidores querem comprar aquilo que está subindo, muitos acabam querendo comprar aquilo que já caiu muito, né? Achando que, ali vai ser a virada ponto de virada. O ponto de inflexão daquela ação. Porque eu acho que o brasileiro, ele gosta de notícia ruim, né? Acho que, então, quando ele vê uma empresa que está em recuperação judicial, acho que coça a mão. Não, cara, é agora. Assim, eu ouço alguns comentários e falo assim, não, se essa empresa caiu
90%, ela vai ter que voltar. Não necessariamente. Exato. Né? Então, acho que ele espera esse momento ali para fazer... Eu não sei cara, se é uma vontade de trabalhar com aposta, né? Acho que esse mundo de aposta esportiva trouxe isso novamente, cassino sendo liberado, então acho que isso é meio complicado. Então, o brasileiro, jogo do bicho, esses dias é só um comentário, né? E aproveitando, não sei se vocês perceberam, quem tá assistindo a gente, que chegou uma nova garrafa de café, né? Então, acho que, cara, Posso me servir aqui? Fica à vontade, eu amo essa galera aqui, porque do nada vem uma garrafa cheia aqui pra gente poder tomar um café. Eu acho que quem assistiu o nosso 100º episódio, a gente até comentou, né, Vitor? Antes de ser disciplina financeira, seria café com Rafa. Né? Essa era a ideia inicial, mas já tinha um cara que colocou esse nome, gravou um episódio e nunca mais apareceu na vida. Falei, obrigado. Mas pegou a patente, né? Pegou a patente. Era só pra não ter esse nome. Mas eu acho que... Tava falando sobre o jogo do bicho, cara. O negócio tá diferenciado, mano. Eu passei esses dias perto da minha academia, tinha uma van. Negócio móvel, mano. Jogo do bicho móvel. Tinha uma van, tinha um senhorzinho, né? Sempre é um senhorzinho que fica ali dentro, né? O cara fazendo o jogo. Eu perguntei pra ele, o que é aquilo? É o jogo do bicho móvel? A gente sai daqui, aí terça-feira a gente tá aqui, quarta em outro lugar. Eu falei, caramba, então por isso que o brasileiro gosta disso, enfim. Daqui a pouco vai ter aplicativo. Cara, eu não sei como é que não criaram ainda. Eu não sei como é que... Na verdade, não sei se tem, né? Que eu não conheço, pelo menos. Olha, e se você sabe que tem, não comente aqui, tá? Deixa isso escondido, não fale sobre isso. Provavelmente não deve ser legal. Aprenda a investir de forma inteligente, tá? Mas pegando sobre esse momento, né? A gente tá falando de, cara, empresas que subiram aí 80, 90, 60, 100, 150% no período, e a gente tem que ter muita atenção, né? Eu sempre brinco, tem um amigo que eu falo que ele é negacionista, né? E eu sempre uso o exemplo dele, porque, cara, não é possível, né, que tá tudo indo muito bem, tem alguma coisa que a gente tem que olhar. Então, acho que esses cuidados é um primeiro ponto, né? Não olhar só para aquilo que subiu e ter atenção para como você vai investir de forma inteligente, que é uma frase que eu sempre uso, mas falando sobre esse ponto de virada. Ou pode ser a maior transferência de riqueza da década. E por que a gente está falando sobre isso? Se a gente pega não só a década, os últimos 20 anos, a gente tem um PL da Bolsa, né? Então você pega ali quanto está sendo negociado, quantas vezes está sendo negociado, e quanto maior esse PL, significa que as empresas estão acompanhando o crescimento do mercado. Né? Se eu estiver enganado, você pode me corrigir. Não. Mas se a gente pega, por exemplo, 2003, né? Então pega aí 2003, 2006, 2008 e 2016, que foram anos bem ruins, né? De cenários bem complicados. Você pega em 2003, eu até peguei alguns dados, né, que, claro, não vou gravar isso de cabeça, mas se você pega, por exemplo, 2003, a gente tinha um PL da Bolsa próximo de 5. Em 2008, 7,33, 2016, 9,21 e 2023, 5,48, que é o que a gente está vivendo agora. Mas por que a gente está falando sobre isso? Se você pega entre 2016 e 2020, o principal índice de ações, que é o índice Bovespa, subiu 100%, próximo de 100%. De 2008 a 2015, então, 2008 todo mundo sabe, crise subprime, tudo que aconteceu, mercado internacional, Brasil, enfim. De 2008 a 2015, 50% de alta. O que eu estava vendo esses dias, e aí passo para você comentar depois. Nesse momento, principalmente 2008, você teve um momento muito complicado. Vou pegar até mais recente, que a gente tem em memória curta, né? Se a gente pega 2015, 2016, cara, foi uma crise muito complicada, que você tinha empresas muito baratas, mas empresas que estavam muito mal no mercado. Exato. Então elas não tinham caixa, né? Elas não tinham caixa livre, elas não tinham ali negociação. Não que os fundamentos tinham mudado, mas cara, estava muito complicado. Era muita gente quebrando ali, muita complicação. Só que quando você olha para o cenário de agora, você tem um PL mais baixo, mas empresas que são assim, se me der dinheiro eu vou voar. Né? Então assim, tem um fundamento, tem uma estrutura para acontecer. Então talvez que por isso a gente tenha colocado como a melhor oportunidade dos últimos 10 anos. Exato. Porque agora você vê a empresa bem estruturada, ela está esperando uma sinalização de, pum, vou voar. Faz sentido? O que você acha sobre isso? Não, faz total sentido. Até explicando, né, para quem não conhece esse indicador, o PL, né, basicamente ele é o preço dividido pelo lucro de uma companhia, né? Então é o preço das ações dividido pelo lucro por ação que uma empresa apresenta nos últimos 12 meses. E o que a gente vê é que esses múltiplos estão comprimidos não só por conta de uma queda das ações, que nem eu disse no começo, o Ibovespa ele é repleto de empresas que não sofreram tanto nesses últimos tempos com a elevação da taxa de juros, né? E foram empresas que tiveram ali os seus lucros aumentando, tiveram seus resultados aumentando, né? Então, por conta disso, o PL ele acaba sendo baixo não só por uma redução do preço, por um preço baixo, né, perto ali das médias históricas, mas também por um lucro maior. Então, se eu tenho, são os dois fatores, né, que trazem esse PL nos múltiplos atuais, ou um preço baixo ou um lucro alto. No caso, são os dois, né? No caso, a gente vê as empresas entregando ali ainda
bons resultados, né? Apesar do cenário que é extremamente desafiador para elas, e os preços realmente estão fora do potencial que essas companhias têm a longo prazo. Então, é basicamente por isso que a gente tem esse múltiplo que o Ibovespa negocia hoje, e o Small Caps também negocia múltiplos muito baixos. Até isso foi algo que a gente bateu muito dentro da Nord, né? No final do ano passado, a gente falou que 2023, muito possivelmente, apesar do cenário, seria o ano das Small Caps, seria o ano da virada das Small Caps. A gente fez várias campanhas, enfim, fiz artigos mostrando exatamente isso, mostrando que, cara, mesmo que o cenário seja desafiador, mesmo que seja turbulento, mesmo que a gente olhe para um horizonte, o horizonte seja nebuloso, cara, as empresas foram deixadas de lado. As ações foram deixadas de lado. A gente tem muitas empresas ruins dentro desse índice, né? Dentro do índice Small Caps. E Bovespa a gente tem cerca de 85 empresas, né? No índice Small Caps a gente tem 130. É muita empresa. E tem muita empresa ruim, muita empresa que realmente não está entregando bons resultados, que não traz nenhum tipo de visibilidade para os seus acionistas, mas ao mesmo tempo a gente tem, por um outro lado, a gente tem empresas boas, empresas que continuaram com bons fundamentos, que continuaram entregando ali crescimento de lucros, crescimento de EBITDA, e com isso a gente teve, obviamente, né, atrelado à queda das ações, a gente teve um múltiplo cada vez menor. A gente estava falando no começo do ano de um múltiplo menor, inclusive, do que no subprime. Menor do que na crise de governo de 2015, 2014. A gente está falando de um múltiplo menor do que 2020, no Covid, que a gente teve aquela queda brusca das ações, uma queda fortíssima. Então a gente realmente estava num cenário de uma oportunidade claríssima, né, de a gente estar negociando ali um EV/EBITDA, que é muito parecido com PL, né, mas relacionado ao EBITDA das companhias, né, que é um potencial de geração de caixa que elas possuem. A gente estava falando de múltiplos ali perto de 4 vezes, abaixo de 5 vezes. Então hoje, beleza, subiu 30% desde março, ainda está 6 vezes. Ainda está muito barato, ainda está muito descontado, né? A gente realmente está diante ali de uma oportunidade ainda muito clara, né? Muito longe das médias, né? Não estou falando que vai voltar para a média do dia para a noite, não estou falando que vai subir mais 50%. Eu estou longe de ser a pessoa que vai traçar projeções. Não, o Ibovespa vai fechar 2023 a 180 mil pontos. Não. Eu não vou falar isso aqui. O que eu vou falar é que investindo em empresas boas hoje, seja o small cap, seja um blue chip, seja, enfim, qualquer empresa dentro da Bolsa de Valores, investindo em empresas que trazem bons fundamentos, que trazem boa visibilidade para você, no longo prazo você vai ser compensado. Traga paciência para a sua estratégia, não traga ganância também para a sua estratégia, você vai ser compensado, porque realmente a gente está aí diante de uma grande oportunidade. Muitas empresas têm muito potencial para performar muito acima da média pelos próximos anos. Óbvio que a gente não sabe o que vai acontecer no curto prazo, mas o longo prazo ele é muito positivo, visibilidade extremamente positiva. Eu acho que isso traz até mais uma tranquilidade, né, para quem está investindo, né? Assim, parar de olhar muito para o curto prazo, né? Eu particularmente, cara, gosto de olhar para dados históricos. Então você pega ali, 2006 a 2020, foram 4 aanos ali onde você teve paciência, né, de escolher boas empresas, ou até se você investisse no índice, por exemplo, você teve crescimento de 100%. Então, você multiplicar seu patrimônio em 4 anos, né, você dobrar seu patrimônio em 4 anos, né, pensa aí, faz a conta na sua casa, né? Então, aí você pega 2008, 2015 também, então, só que agora você tem um cenário diferente. Então, acho que trazer esse assunto para o podcast, para esse bate-papo, preste atenção, porque para que você possa participar dessa parte, né? Participar, que o seu patrimônio possa ser multiplicado, lógico, né? Por favor, não siga nenhuma dica, não faça nenhuma loucura, siga a sua estratégia, né? Isso é uma coisa que eu sempre converso muito com os meus alunos, que é sobre asset allocation, sobre alocação de ativos de acordo com a sua própria estratégia, que a estratégia está baseada nos seus objetivos, né? Então, lógico, eu posso ter um cenário maravilhoso agora. Cara, mas se meu cliente está montando a reserva de emergência dele, ou ele tem uma viagem para daqui a um ano, ou ele vai fazer uma mudança na vida dele, vai casar, Cara, não adianta ele querer achar que se ele aproveitar isso agora, ele vai ter 30%, 50%, 100% de alta. Então, eu acho que aqui a gente está dizendo um cenário do que é possível, né, o que a gente acredita que pode acontecer, né, a gente não sabe o futuro, cara, não pertence a nós, mas é para quem tem apetite a risco, né, para quem tem já uma carteira estruturada ou tem clareza e essa visão de longo prazo, né, você pode aproveitar essas oportunidades. Como? Cara, você vai ter que montar uma carteira, estruturar, se tiver qualquer dificuldade, cara, comenta aqui para que a gente possa te ajudar, mas é importante que você saiba primeiro quais são os seus objetivos, por que você investe, para onde você está indo, o que você deseja de curto, médio e longo prazo. Essa estratégia estar mais aplicada em ações, em renda variável, faz sentido para você?
Você tem apetite a risco para isso? Como é que fica seu estômago quando cai 5, 10, 2%? Então acho que são pontos que a gente sempre tem que trazer para a realidade para não ficar só aquela loucura, não, vai que vai para cima. Né? E querendo ou não, a gente só entende o nosso perfil depois que a gente começa a investir, né? Porque é que nem você estava falando, quanto que eu aguento tomar de ré, né? Que a gente fala, né? Tomar de ré numa aplicação, em uma ação, né? Cara, eu só vou saber quando eu investir e a ação começar a cair, porque, enfim, a gente pode falar, não, eu sou o mais arrojado do mundo, eu sou o investidor mais sofisticado, eu invisto 100% em ações, aí qualquer vento contrário para o mercado cai 5, 10%, cara, ai meu Deus do céu, a empresa vai quebrar, a empresa vai falir, isso aí, o que eu fui fazer da minha vida? Não é assim que funciona, né? Porque até boas empresas podem apresentar quedas, né? Então, no curto prazo, porque a gente não sabe o que acontece no curto prazo, porque o mercado ele é totalmente irracional no curto prazo. Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? De você achar que é extremamente tolerante a risco e tal, antes de começar a investir. Porque é durante a jornada que você entende muito mais sobre o seu perfil. A gente fala de sustainability na vida real, né? Porque é muito fácil você analisar seu perfil de risco quando você senta na sua casa, tomando um café expresso, responde 10 perguntas no computador. Com o mercado fechado. Com o mercado fechado, que vai aparecer para você lá que você tem um perfil arrojado. Aí você vai lá, coloca o seu patrimônio, no dia seguinte você vê uma notícia ruim, o Ibovespa cai 3%. Cara, que representou às vezes alguns centenas de reais na sua conta e fala... Não é mais assim, né? Então, cuidado. Na vida real, o jogo é diferente. Mas, Vitor, pegando para esse lado, né? A gente sabe que, cara, a gente tem diversas empresas listadas na Bolsa, né? Uma quantidade significativa. E, às vezes, tem aquela complicação de como é que eu vou achar, né? Sempre a preocupação de qual a melhor empresa, aonde eu invisto. De um cenário geral, né? O que mais você está olhando hoje, ou o que mais a gente pode procurar, verificar aonde tem as maiores oportunidades nesse momento. E aí vai pegar tudo. Taxa de juros, corte, inflação, cara, enfim. O que você tem olhado mais hoje, sabendo que o seu foco é small caps, mas de forma geral? Sim. Não, de uma forma geral, que nem eu disse no começo, né? O que mais foi impactado nesses últimos 2 anos foi o setor de consumo, né? Mas, infelizmente, o setor de consumo ele é repleto de empresas ruins, empresas que realmente não trazem nenhum tipo de sentimento de confiança para os seus investidores, né? Então, o que a gente está vendo aí nessas altas recentes é muito mais uma especulação por parte do mercado com relação a elas do que necessariamente uma confiança de que, cara, vai ser o momento da virada da vida dessas empresas, que essas empresas vão deixar ali de lado os seus grandes endividamentos, as suas grandes alavancagens, vão passar a entregar ótimos lucros, ótimos resultados. Não, muitas delas, infelizmente, vão continuar sofrendo muito com um cenário que permanece desafiador e vai continuar desafiador pelos próximos anos. Mas no meio delas também existem boas oportunidades, existem boas empresas que, enfim, independente do que tenha acontecido aí com juros, com inflação, enfim, com outros tipos de pressões, com incertezas políticas, enfim, continuaram entregando resultados, continuaram entregando ali boa visibilidade para os seus acionistas, né? E é exatamente isso que eu busco, né? Não só, obviamente, olhando para consumo, mas olhando para vários setores, né? Eu estou olhando para consumo, estou olhando para varejo, estou olhando para construtoras, estou olhando para... O setor educacional é mais difícil, não estou olhando tanto para eles. Setor aéreo, então, nem se fala, não estou olhando definitivamente. CVC também, que é uma empresa de turismo, também ainda tem muito para trazer de confiança para os seus investidores, né? Uma empresa que realmente está barata, hoje ela tem um valor de mercado de 1 bilhão na Bolsa, que é, enfim, irrisório perto do que ela negociava anteriormente. Os múltiplos acabam sendo comprimidos, mas a empresa ainda precisa entregar bons resultados para ter maior confiança nela. Então, eu estou olhando sim para esses setores que foram mais impactados, mas eu não tiro também os meus olhares para outros setores que continuaram entregando ali boas empresas, né? Que permaneceram ali com boas empresas nesses períodos mais desafiadores. Então, eu olho sim para esse setor, que eu disse no começo que a gente não pode olhar para o setor e cegamente escolher, né? Apontar um dedo e escolher uma, mas mesmo nos setores mais impactados, olhar e ser seletivo, né? Ser seletivo no sentido de escolher empresas que possam continuar apresentando bons fundamentos, porque senão não faz sentido. Você está olhando para uma empresa, putz, ela caiu 90%, vou comprar ela. Será que é realmente a melhor oportunidade? Será que só olhar para as ações é a melhor oportunidade? E eu falo isso porque eu estou olhando para uma empresa, não vou falar qual é porque ainda não recomendei, não sei se vou recomendar, mas enfim, estou conversando com ela, já estou namorando aí há algum tempo, que ela está na máxima histórica. E eu estou pensando em recomendar, estou pensando em comprar ela.
Por quê? Porque ela continua sendo uma boa oportunidade, ela continua entregando boas perspectivas. Pô, na máxima histórica, a empresa do varejo realmente tem que ser uma empresa que performa muito melhor do que a média, né? Então uma empresa que realmente continua mesmo estando cara, né? Quando a gente olha somente para as ações, quando a gente olha para os múltiplos, ela negocia a PL de 4 vezes. EV/EBITDA de 3 vezes. Você fala, cara, não faz sentido, né? Não faz sentido nenhum. E a empresa continua subindo, a ação continua subindo. Uma dessas, por ser uma small cap, acaba tendo uma liquidez menor. Isso impulsiona também um pouco mais as ações, mas com uma dessa, com as ações em alta, pode destravar um pouco a liquidez, a empresa fazendo um follow-on, trazendo mais caixa ainda para o seu balanço e com isso investindo mais, aumentando ainda mais a sua visibilidade. Então eu não olho somente para o que aconteceu com as ações, eu olho realmente o que a empresa está fazendo hoje. Eu estou pensando no que a empresa ela vai ser daqui 3, 4, 5 anos. Não estou pensando o que vai subir mais daqui 1 mês, daqui 2 meses. Não olho para isso. Eu olho para aquilo que vai subir mais daqui 5 anos, porque vai acompanhar os resultados das empresas que eu invisto, das empresas que eu recomendo. Então, acho que esse é o principal ponto para o investidor, principalmente aquele que está começando. Não olhar para aquilo que aconteceu com a ação. O que passou, passou. O que passou, passou. Você tem que olhar daqui para frente. O que essa empresa pode te entregar? Qual o múltiplo que ela está negociando? É um múltiplo bom? Você está pagando um preço adequado por ela? Quando a gente olha para a simetria, é uma boa simetria? Você tem ali um preço bom, mas ao mesmo tempo uma empresa que pode continuar entregando bons resultados? Ótimo. Então, muito possivelmente é uma boa oportunidade. Porque muita gente acaba comprando, às vezes, coisas baratas também, mas sem visibilidade, né? Sem o fator visibilidade. Então, a simetria não é boa. Então, você pode pagar barato, você pode pagar uma empresa hoje 2 vezes o EV/EBITDA, que não necessariamente é uma empresa boa. E isso é talvez a maior pergunta que eu respondo quase todos os dias. Vitor, eu estou analisando uma empresa que está negociando um PL de 1 vez. Vou comprar. É uma boa? Eu falei, cara, não. Você tem que se perguntar por que essa empresa está negociando tão baixo, tão barata, né? Às vezes tem um risco muito grande na operação da empresa, né? Um EV/EBITDA de 3 vezes. É boa? Não necessariamente. Por que a empresa está negociando tão barata? Às vezes ela realmente está largada, o mercado não está olhando para ela, às vezes é uma small cap, enfim, mas tem muitas empresas grandes que negociam a múltiplos baixos, mas que possuem um risco muito elevado. Então é aquela relação de preço e resultado, né? Às vezes o mercado está pagando um preço baixo para os resultados da empresa, porque talvez o mercado desconfie que esse resultado vai continuar alto. Porque se o resultado diminuir, o PL aumenta, o EV/EBITDA aumenta, né? O múltiplo vai sendo elevado. Então, muitas vezes é por conta disso que a gente vê barganhas, entre aspas, na Bolsa, que não necessariamente são barganhas, né? Que não necessariamente são oportunidades. Então, acho que o principal ponto é esse. Olha para os setores que foram mais impactados, eu não vejo problema nenhum nisso, mas não compre qualquer coisa, não compre só porque a ação caiu, compre porque ela é uma boa oportunidade olhando para os seus fundamentos e olha para o preço, obviamente, para ver se você está pagando um preço adequado por ela ou não, né? Você tem que pagar um preço que compense esses riscos e incertezas que todas as empresas apresentam no longo prazo, e assim você vai estar fazendo aí uma boa escolha. Ótimo, Vitor. E falando assim, em olhar de fundamento, né? É claro, a análise fundamentalista de uma empresa, como você falou, né? Você está namorando uma ação, uma empresa tem algum tempo, né? Então não é uma coisa que você vai pegar aqui 3 fundamentos e a pessoa vai conseguir tomar uma boa decisão. Mas para quem quer pelo menos entender um pouco mais, né? Pô, ó, esse aqui são os 3 principais fundamentos que eu olho hoje. Né? É possível a gente comentar sobre isso? Ó, esse aqui, cara, isso aqui eu olho por A, por B e por C, esse e ponto final. Só pra galera pelo menos, poxa, tá bom, é por aqui que esse é o início do caminho, né? Sim. Não, eu acredito que a gente sempre faz filtros, né? Quando a gente vai escolher uma nova empresa para colocar na carteira, antes a gente faz um filtro para escolher ali as que estão de acordo, né, com nossos critérios. Então a gente sempre escolhe alguns indicadores fundamentalistas mais importantes, né? E isso você não precisa de uma plataforma como um Bloomberg, como uma Economática para você conseguir analisar uma ação, né? Hoje você tem ferramentas gratuitas, inclusive a gente tem lá na Nord, né? O Nord Fundamentos, que é um site gratuito para você pesquisar esses indicadores, né? E com isso você consegue pelo menos ter uma noção, um cheiro, né? Do que essa empresa está fazendo hoje, do que o mercado está pagando por ela hoje. Então, primeiro de tudo, a gente olha para múltiplos, né? A gente olha para o PL, a gente olha para o EV/EBITDA, né? Para ver essa relação de preço com os resultados da companhia, né? Para ver se está barato, se está longe da média do mercado, né? Porque a gente tem uma média hoje de um PL da Bolsa de cerca de 15 vezes, né? 15 vezes lucros. Então, se eu vejo uma empresa negociando a 3 vezes lucros, 5 vezes lucros, pode ser uma oportunidade. Que nem eu disse no começo, nem sempre é. Às vezes o mercado está pagando barato porque o risco é alto.
né? E a gente vê isso principalmente em estatais, né? Existe esse prêmio de risco ali em estatais ali, a gente vê que realmente elas negociam a múltiplos mais baixos que seus pares muito por conta de riscos de ingerência política. Então tem que tomar cuidado com relação aos múltiplos, não tomar sua decisão só com isso. E a partir daí, né, passando por esse primeiro filtro, você vai analisando outros indicadores. Aí você tem indicadores de rentabilidade, você olha a ROI, você olha a ROIC, né, que é basicamente quanto que a empresa ela tem de rentabilidade, quanto que ela consegue ser lucrativa com base no seu patrimônio, com base naquilo que é investido nela. Você olha para margens, né, que são indicadores de eficiência, se essa empresa tem boas margens, se ela está mantendo essas margens ali há um bom tempo, ou se é algo atípico, algo que não é recorrente. Enfim, você passa a adotar ali alguns critérios que façam sentido para você, com aquilo que você busca, né? Porque se eu vou investir numa empresa que paga bons dividendos, eu vou olhar para o dividend yield, né? Que é quanto que a empresa tem de rendimento ali, quanto que ela me paga de proventos com base no que eu estou pagando por ação, né? Então, é basicamente quanto que ela pagou de provento nos últimos 12 meses com base naquilo que eu estou pagando na ação hoje. Se for um bom dividend yield, né? Se ela paga 6%, 6 a 10% ali por ano, pode ser uma boa oportunidade para eu ter essa empresa na carteira para receber seus dividendos, né? Mas você tem que olhar para a regularidade. Não adianta você olhar para um número frio, porque o número frio, todos os indicadores, eles estão mostrando o passado. Eles não estão mostrando que a empresa vai ser no futuro. Então, tudo isso que a gente faz é só um filtro inicial, né? Então, a empresa tem um dividend yield, e eu vi isso muito acontecer na pandemia, né? Por exemplo, a Taesa, que é uma empresa que muita gente gosta no mercado, que é uma empresa de transmissão de energia, que acaba tendo resultados mais regulares, né? Uma empresa que tem ali uma certa resiliência nos seus resultados por ter contratos mais longos, mas os contratos dela, grande parte deles é corrigido pelo IGPM. A gente teve um boom do IGPM na época da pandemia, né? IGPM acima de 20%. Isso trouxe, querendo ou não, um boom também para os seus resultados e a empresa pagou mais dividendos, né? Ela distribuiu mais proventos para os seus acionistas, né? Então, na época que a gente estava lá em 2020, a gente teve ali a Taesa com dividend yield perto de 12%. Aí muita gente comprou a 12%, acreditando que esses 12% fossem se perpetuar pelos próximos anos, e que acabou não acontecendo. A gente está vendo o IGPM convergindo também para a normalização, né? E com isso os resultados da Taesa também são impactados, né? A gente vê as ações sofrendo, a gente vê os dividendos sofrendo, o lucro dela sofrendo bastante e o dividend yield vai acompanhar, né? O pagamento de provento dela vai acompanhar esse resultado. Então é muito interessante que você, na verdade é essencial que você entenda o que tem por trás desses números, né? E se isso vai continuar sendo feito daqui para frente, né? A empresa não necessariamente vai ter ali a mesma margem que ela tem hoje, ela não necessariamente vai ter o mesmo pagamento de dividendos, ela não necessariamente vai ter os mesmos resultados, o mesmo ROI, o mesmo ROIC. Então é sempre ter esse filtro inicial e depois você tentar entender se isso vai se perpetuar, se isso vai continuar pelos próximos anos. Se a longo prazo ela pode manter ou melhorar ainda mais esses indicadores. Se ela tiver condições, se você, na sua análise, conhecendo mais sobre a companhia, se você identificar essa oportunidade, aí sim você está fazendo uma boa escolha. Se não, aí é melhor ficar de fora, porque a gente vê que muitas ações, muitas empresas se mostram como barganha, se mostram como possíveis oportunidades, mas quando a gente olha mais profundamente, não são. Então, cuidado com indicadores também. Indicadores são excelentes formas de você analisar, fazer um filtro inicial de uma empresa, mas eles não representam uma boa oportunidade necessariamente. Você tem que entender mais se essa empresa tem condições de continuar entregando esses bons números que ela entrega hoje. Eu acho super legal porque tem uma frase que um amigo meu sempre me fala, né? Que me ensina muito. Ele fala, Rafael, o futuro está escrito no passado. Né? Então, se você não conhece o passado, a sua memória é apenas de curto prazo, você não consegue entender o que pode acontecer no futuro. Né? Então, você precisa entender sobre o passado e quando você pega sobre o fundamento de uma empresa, cara, olha para os momentos de resiliência que ela passou. Olha para as crises que a gente comentou aqui anteriormente no podcast. Olha para como é que ela passou por isso. Então, você vai sempre olhar, você vai olhar para o passado, entender sobre esse passado e daqui você pode ter uma clareza do que possivelmente pode acontecer no futuro. Exato. Então, acho que isso é bem legal da gente entender. Isso serve para o nosso dia a dia, serve para os investimentos, serve para a sua vida também, como para a nossa vida. Né? Então, são pontos essenciais para a gente comentar. Saber exatamente o que vai acontecer com uma empresa no futuro, é impossível Nunca. saber, né? Porque pode acontecer alguma catástrofe dentro da empresa, uma empresa até boa, pode acontecer alguma coisa internamente que acaba, enfim, afastando totalmente a confiança que o mercado tem nela. Então, a gente precisa pelo menos ter uma certa visibilidade, né? Porque certeza a gente nunca vai ter, mas a gente precisa ter uma visibilidade que essa empresa tem condições de se configurar, de trazer bons frutos para nós no longo prazo, né? Porque senão realmente não faz sentido nenhum. Óbvio que a gente tem que olhar para o passado, mas muita gente acaba tomando decisão somente com o passado, né? Olha para um PL de 3 vezes e compra.
olha para um EV/EBITDA de 4 vezes e compra. Cara, pode ser uma boa? Pode ser uma boa, tá longe da média histórica da bolsa. Mas e se o resultado piorar? E se o lucro dela, sei lá, for reduzido pela metade? O PL ele dobra. Tipo, então não faz sentido eu comprar necessariamente uma empresa que necessariamente ela está negociando barato, entre aspas, né? Eu preciso realmente saber o que ela vai fazer daqui para frente, porque tem muita empresa, inclusive, que, pegando o inverso, né? Muita empresa que negocia múltiplos mais altos hoje, mas no final de 2023 vai estar negociando a múltiplos muito baixos. E eu uso o caso da 3R aqui, né? Porque é uma empresa que ainda está incorporando vários campos que foram adquiridos da Petrobras, negocia hoje a 12 vezes o EV/EBITDA, que é acima da média da Bolsa, mas no final do ano, com os resultados que vão ser incorporados, ela está negociando a 3 vezes. Aí você fala, cara, hoje parece cara, mas não tá cara. Por quê? Porque ela, no futuro ela vai entregar resultados que vão comprimir esses múltiplos e vão trazer essa maior atratividade para suas ações, né? Então é sempre olhar para o hoje como um filtro, mas não tomar sua decisão com base nisso. Olha para aquilo que ela pode fazer no futuro. E aí, pegando o próprio exemplo da 3R, né? O último episódio, as duas vezes que você teve com a gente, você sempre comentou sobre ela, eu sei que é a sua queridinha, né? Quem acompanha o vídeo nas redes sociais, ele sempre tá falando de 3R lá, entre outras, mas 3R ele sempre comenta. Eu acho que a galera sempre espera isso do nosso episódio com o analista, né? O que o Vitor tá olhando agora? Né? Não vale 3R, tá? 3R não vale. Se você quiser saber mais sobre 3R, cara, tem um episódio aqui que a gente falou só sobre small caps, e ele deu uma dissertação sobre a importância, o porquê que é uma empresa que a gente tem que olhar. Eu particularmente conhecia um pouco, depois comecei a olhar mais, tenho na carteira, que, cara, é bem sensacional, já tinha ali Prio 3, enfim, entre outros, não vou aprofundar tanto, mas o que o Vitor tá olhando hoje? Na verdade, a 3R eu falei no primeiro episódio, e no segundo episódio eu falei de uma outra que começa com 3 também, que é a 3Tentos, né? Uma empresa do agro, que também está performando bem. A 3R esse ano está andando de lado, mas a 3Tentos está performando bem, até por conta desse ciclo mais positivo que a gente vai ter no agronegócio aqui em 2023. Mas falando sobre oportunidades, né, e até para quem quer aproveitar essa possível início, possível não, né? Esse iminente início do ciclo de alta, do ciclo de baixa, na verdade, da taxa de juros, eu acredito que, olhando, né, para o setor de consumo, eu identifiquei uma boa oportunidade. Inclusive, fui visitar as operações da empresa antes de recomendá-las, né, para saber exatamente se justificava, né, um investimento, uma recomendação para... Enfim, eu sempre gosto disso, né? Como engenheiro civil, eu sempre gosto de uma visita técnica, né? Então, eu gosto de saber como que a operação roda, se roda realmente como eles falam. Então, eu identifiquei uma boa oportunidade no setor de consumo, mais precisamente no setor de construção civil, né, que é da empresa Lavi. Você falou sobre a Cyrela, né, de ser uma das maiores altas. A Lavi ela é uma joint venture com a Cyrela, né, uma empresa que entrou na Bolsa de Valores em 2021, junto com outras duas empresas do grupo Cyrela, né, foi a Lavi, foi a Plano & Plano e a Cury. Essas outras duas, Plano & Plano e Cury, são empresas voltadas para o Minha Casa Minha Vida, mas a Lavi é uma empresa voltada para alta renda. Então, todos os empreendimentos dela são voltados ali para alta e altíssima renda. É uma empresa que faz ali parcerias com grandes nomes de fora do Brasil, fez um empreendimento exclusivo da Versace recentemente aqui em Moema, aqui em São Paulo. Todos os empreendimentos são em São Paulo. Faz com estilista libanês já assinou projetos dela. Enfim, uma empresa que tem ali uma das grandes características dela, da tese em Lavi, é exatamente a exclusividade dos seus empreendimentos. E essa exclusividade traz uma velocidade de vendas muito grande para ela. Quando a gente olha para um dos indicadores principais, quando a gente compara construtoras, é o VSO, né, que é exatamente a venda sobre oferta. Então não adianta uma empresa fazer diversos lançamentos e não vender. Então ela precisa ter uma alta VSO, uma alta velocidade, né, uma alta venda sobre oferta, porque senão ela não vai ter bons resultados, ela não vai ter boa receita, né? E consequentemente boas margens, enfim. Mas ela é uma empresa que ela tem a maior VSO do mercado de alta renda aqui em São Paulo. Quando a gente compara com várias outras empresas que atuam nesse mesmo setor, ela tem a maior VSO. É uma empresa que tem, enfim, vários lançamentos muito bem sucedidos historicamente. É uma empresa que ela lança 6 meses depois, está praticamente tudo vendido. Essa é a média histórica dela. É uma empresa que, trazendo essa exclusividade para dentro, acaba trazendo essas boas margens também para os seus resultados. Uma empresa que vai dobrar de tamanho agora em 2023, que o mercado não colocou na conta ainda. Então a gente vê o mercado precificando muito as outras duas joint ventures da Cyrela, né, que são empresas mais voltadas para Minha Casa Minha Vida, que estão passando por
o programa está passando por algumas mudanças benéficas, né? Então a gente vê que o mercado vem precificando mais as outras duas e a Lavie agora é que o mercado está começando a enxergar. Desde a minha recomendação lá no Nord Small Caps ela já subiu bem, mas ainda tem muito espaço. Uma empresa que negocia, quando a gente olha para 2023, negocia um PL de cerca de 6 vezes, que é muito baixo, mesmo que ela negocie uma vez patrimônio líquido. Quando a gente olha para resultado, realmente ainda tem muito a ser precificado. O mercado não precifica nenhuma parte ali do resultado que ela pode entregar no longo prazo. Então, a tendência é que ela continue investindo muito em novos lançamentos daqui para frente, nos próximos anos. É uma empresa que paga ótimos dividendos, inclusive. Ela tem um dividend yield de 8% atualmente, que é muito alto, né? Quando a gente olha para uma média histórica da Bolsa, que é de 6%. E é uma empresa que também identificou uma oportunidade dentro desse mercado do Minha Casa Minha Vida. Ela tem, obviamente, o core business dela, o negócio principal é a alta renda, mercado de luxo, né? Por conta dessa característica de exclusividade que traz esses bons resultados para ela. Mas ela identificou também, por ter ali a Cyrela por trás, que é uma empresa, enfim, não preciso nem falar da Cyrela, que é uma das maiores empresas de construção civil, incorporação aqui no nosso mercado, por conta de ter todo esse know-how e grande parte da diretoria da Lavie é da Cyrela. Por conta disso, ela identificou oportunidade na Minha Casa Minha Vida, né? Nesse programa do Minha Casa Minha Vida, e fez uma nova marca, uma marca que chama Novo, para exatamente atacar também esse nicho. Então não está atrelado o Minha Casa Minha Vida, esse programa deles não está atrelado à marca Lavie, então vai continuar, isso não corre risco de atrapalhar a exclusividade da empresa. Eles criaram uma nova marca e vão surfar também essas mudanças benéficas com o atual governo, que pode também se impulsionar bastante os resultados dela, né? Então a tendência é que a gente tenha um primeiro lançamento agora no final do ano, e isso pode ajudar bastante aí pelos próximos, aí, no mínimo aí pelos próximos 4 anos, a gente pode ter aí boa visibilidade também atacando esse outro nicho, mas obviamente o core business dela sempre vai ser alta renda, altíssima renda, luxo, enfim, que isso, querendo ou não, traz ali uma característica que a gente não encontra em outras empresas hoje no nosso mercado. Então, eu acredito que, olhando para consumo, mesmo que existam várias empresas ruins, várias construtoras ruins, que não, enfim, que não definitivamente não são oportunidade, eu encontrei essa como com grandes características aí para trazer bons retornos a longo prazo. É sempre você procurar a agulha no palheiro, né? Tá sempre aí tentar encontrar o que de fato faz sentido dentro de um mundo, principalmente nesse setor, que é um setor, eu particularmente acho extremamente complexo de você conseguir. Na maioria das vezes não é muito bom. Eu também não gosto muito do setor de varejo, então é uma coisa que a gente tem que ter bastante atenção. Mas, Vitor, cara, legal assim, a gente conseguimos falar sobre bastante coisa, né? E eu sempre gosto de comentar, o Vitor, pessoa física investindo, né? Como que ele é? Então, porque assim, eu conheço um pouco, mas pra galera assim, porque às vezes, cara, o perfil do analista, mas como é que é o Vitor pessoa física? Na vida real, como é que é o Vitor investindo? Eu tento ser um Vitor muito parecido com aquilo que é o Vitor analista, né? Então, enfim, na minha carteira de pessoa física, ela acaba replicando muito aquilo que eu recomendo, porque eu me utilizo basicamente da mesma estratégia, né? Então, eu sempre vou estar acompanhando empresas boas e sempre buscando, né, boas oportunidades em empresas com bons fundamentos, com boa visibilidade. Isso não só para recomendação, mas também para minha carteira física, né? É óbvio que de vez em quando surgem algumas oportunidades que são mais arriscadas, né? E querendo ou não, eu sou um investidor um pouco mais arrojado do que a média, então acabo investindo um percentual pequeno da minha carteira em ações mais arriscadas, ações que muitas vezes eu não recomendaria por conta do risco, porque quando a gente está recomendando uma ação, não necessariamente o cliente ele tem o mesmo perfil que nós. Ele não tem a mesma tolerância ao risco, ele não tem os mesmos objetivos, ele não tem o mesmo horizonte temporal. Então, não necessariamente tudo que eu recomendo eu compro, mas nem tudo que eu compro eu recomendo. É basicamente isso. Então, existem algumas posições na minha carteira que eu não recomendo hoje. Por quê? Porque o risco é mais elevado. Eu não sei se o meu assinante, se pelo menos parte da base de assinantes, se ela toleraria o risco que eu estou tomando hoje. Então, mas isso é basicamente uma pequena parte da minha carteira, 5%, 10% no máximo da minha carteira que eu faço isso. O resto ele acompanha muito de perto aquilo que eu recomendo, porque é aquilo que eu acredito a longo prazo. Mas eu posso, obviamente, me aproveitar de algumas oportunidades. Obviamente, não vou comprar qualquer coisa, mas eu acabo aproveitando ali algumas oportunidades de mais médio prazo ali, mas que eu identifico como posições um pouco mais arriscadas, e é por isso que eu não coloco tanto, né? Uma posição mais reduzida para também não botar em xeque toda uma estratégia, toda uma filosofia que eu tenho mais voltada a longo prazo. Não, com certeza. E é bom a gente ter esse olhar, né? Acho que a gente que trabalha com o público diretamente é entender que, cara, não é porque eu penso assim que o meu aluno, o meu cliente, ele vai pensar da mesma forma, né? Se o meu perfil de risco não vai ser igual ao dele,
né? Meus objetivos não são iguais aos dele, né? A minha vida não é igual a dele. Exatamente. Então, acho que essa frase que você colocou não é o que eu recomendo é aquilo que eu invisto, mas nem tudo que eu invisto é aquilo que eu recomendo, né? Então, cara, sensacional. Vitor, mais uma vez, obrigado, cara, por esse tempo, por conseguir a gente encontrar um espaço na agenda para gravar. Eu acho que esse é um momento muito, muito oportuno que o mercado financeiro está vivendo. E isso inevitavelmente passa para as pessoas físicas que têm a capacidade de investimento, estão começando, têm sua carteira. Então aproveitar isso de forma correta, né? Aproveitar com inteligência, com sabedoria, não apenas pegando as notícias que o mercado subiu, agora eu vou lá sem paciência e com ganância, achando que eu vou multiplicar meu patrimônio em 30 dias. Cara, isso não vai acontecer, né? Me desculpa, né? Mas isso não vai acontecer. Mas você pode encontrar oportunidade, você pode montar uma boa carteira e o episódio ele é feito para isso. Então não deixe de curtir, de comentar, de compartilhar. E pra gente fechar, eu sempre gosto que todo convidado deixe uma mensagem pra galera e a indicação de um livro. Boa. Tá? Então, cara, a câmera é sua, fica à vontade. Não, maravilha. Primeiramente, obrigado pelo convite novamente. Estou sempre à disposição, gosto muito de falar isso aqui. Para mim é mais do que um trabalho, isso aqui é um hobby para mim, porque eu amo realmente falar de ações, eu amo falar de empresas, de análise, enfim, e eu espero que isso gere ainda mais uma paixão para quem nos acompanha. Eu recomendo um livro até para quem quer começar a análise fundamentalista, para quem quer entender um pouco mais de indicadores, o que é importante olhar, o que grandes investidores olhavam num passado não tão distante, né? Eu gosto muito do livro A Fórmula Mágica de Joel Greenblatt, que é é um livro que não traz uma fórmula mágica, você não vai ler ele, vai ficar rico do dia para a noite colocando em prática, mas ele traz indicadores muito importantes que Joel Greenblatt, que foi um grande investidor mundial historicamente, né? Ele teve até uma performance maior do que o próprio Warren Buffett historicamente, mas por um período mais reduzido, mas enfim, ele teve realmente uma performance muito boa na carteira dele, e ele traz ali vários indicadores que você pode iniciar essa análise fundamentalista. Eu quero saber quais indicadores são mais importantes, qual que é o conjunto de indicadores mais importantes para começar a análise, para entender um pouco mais. Ele vai falar sobre ROI, ele vai falar sobre múltiplos de preço relacionados a resultados, ele vai falar de diversos indicadores muito bons para que você comece o seu filtro, tá? Mas obviamente você não vai ficar somente preso a esse livro, que nem eu disse. O nome ele acaba sendo até um clickbait, né? A fórmula mágica, mas não é a fórmula mágica para você ficar rico, mas é uma fórmula mágica para você começar a investir melhor, para você começar a entender mais sobre análise fundamentalista, sobre indicadores fundamentalistas e assim tomar melhores decisões mais a longo prazo. Tá? Então, basicamente isso. Eu acredito que é um livro muito interessante para quem está começando e acredito que ele pode agregar bastante também para aqueles que já estão ali na jornada, para aqueles que estão ali já caminhando, entendendo mais sobre os seus perfis, e ele pode ajudar aí para você identificar boas oportunidades, mas, que nem eu disse no começo, não use somente isso, né? Entenda mais sobre as empresas, entenda mais sobre aquilo que elas podem entregar para você no longo prazo e assim você vai tomar boas escolhas. Ótimo, perfeito. Vitor, mais uma vez, obrigado. Você que chegou até aqui, não deixe de curtir, comentar, compartilhar. As redes sociais do Vitor vão estar aqui também, para que você possa... Cara, deixa de seguir lá. Comenta lá, Vitor, te assistindo no podcast. Cara, tira suas dúvidas lá que ele vai responder. Né? Ele sempre coloca as perguntinhas lá, eu jogo umas ações lá. Ei, responde essa aqui. Né? É sempre legal. Gente, obrigado. Até a próxima. Nos vemos no nosso próximo episódio. Toda terça-feira estamos aqui. Um abraço. Valeu. Fui.